Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Todo mundo bem? Glória a Deus. Obrigado, grupo do louvor, por ter nos conduzido nesse momento de adoração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nós nem estamos aqui a fazer nada, mas nós estamos aqui porque Ele vive. Aleluia. Irmãos, vamos partir para a palavra do Senhor. Está a meditar um pouco. Temos tempo hoje, graças a Deus. Queria dar um bem-vindo à família do Johnny, está ali. Seja muito bem-vindos. A Flávia também está aí. Cadê a Flávia? Flávia está ali. O Christian, que Deus abençoe. Um abraço para o pai, para o esposo. Tá bom? Os irmãos que nos visitam lá atrás também. E todos aqueles que estão conosco. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, do verso 1 ao 3. E hoje vamos continuar, né? A gente tinha se proposto no último culto de falar um pouquinho sobre batalha espiritual, sobre luta espiritual, à luz da Bíblia, não é? E eu queria hoje estar lendo esse texto de Ezequiel capítulo 18, do 1 ao 3. Mantenha a sua Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 18, porque nós vamos escorrer todo o capítulo 18, ok? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se estragaram. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço ao Senhor por este momento de louvor, de adoração, de podermos estar aqui na tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Pai, nesse momento que a tua palavra vai ser pregada sobre esse assunto tão importante, que tem causado tanta dúvida, tem causado tanta inquietude dentro do povo de Deus, que o Senhor possa trazer clareza à luz da tua palavra, Senhor. Nós repreendemos todo o espírito contrário, todo o ladrão da palavra, tudo aquilo que vem ao Pai para atrapalhar o curso dessa ministração, e que nosso coração possa estar aberto para entender as verdades preciosas do Senhor para as nossas vidas. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Aleluia. Estava atenção hoje, não que vocês não costumem estar com atenção, mas uma especial atenção hoje, porque vamos falar sobre um assunto que causa muita dúvida no meio cristão, né? O Senhor me deu uma palavra dentro deste assunto que eu vou ter que continuar para o próximo culto, porque não vai dar para esgotar esse assunto hoje. E muita gente se pergunta, né, a respeito das maldições hereditárias. Eu recebi várias indagações esta semana, depois do culto, no último culto, algumas também. E o Senhor, quando eu estava preparando a mensagem hoje à noite, Ele me direcionou para esse texto de Ezequiel capítulo 18. Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos o que é que Deus está falando aqui ao seu povo. Mas antes disso eu queria nos levar a pensar algo muito importante. Quando nós chegamos à fé cristã, acabamos por abraçar uma série de ideias teológicas e práticas religiosas que nos são ensinadas. Se você se converte numa igreja, uma Assembleia de Deus, por exemplo, ou numa igreja presbiteriana, ou numa igreja batista, você vai aprender coisas distintas, coisas diferentes. Se você se converte numa congregação cristã, sei lá, são tantas as denominações, não é? E quando nós viemos para a fé, a gente acaba abraçando uma série de coisas, né, que nos são ensinadas, às vezes até mesmo durante o nosso discipulado do batismo, não é? E muitas coisas que nos são ensinadas, nós acabamos por levar para a nossa vida cristã como verdades absolutas, não é? Recebemos no início da nossa caminhada
sem sequer questionarmos, porque nós não sabíamos nada. A gente chega e em terra de cego quem tem o olho é rei, né? Já ouviram esse ditado, né? E a gente acaba abraçando uma série de coisas que vêm no pacote da denominação onde nós recebemos o Evangelho, onde nós recebemos essa verdade, sem questionar. E tudo isso vai depender, como eu falei, da igreja onde a gente começa a nossa caminhada de fé. Por exemplo, existem igrejas que ensinam a prática de ungir objetos, né? Então a bateria foi ungida, a guitarra foi ungida, o altar foi ungido, né? Existem igrejas que acreditam nisso, né? Ungem pessoas com óleo para separação para ministério, né? Quando a pessoa é separada para diácono, para pastor, derrama óleo em cima da cabeça das pessoas, né? E existem igrejas que praticam esse tipo de coisas, né? Sobem o monte para queimar pedidos de oração, né? Alguém já ouviu essa, né? O pedido de oração que está num vaso ou que está em algum lugar e que depois sobe no monte para queimar e enterrar aqueles pedidos. Quem diz pedidos de oração diz objetos, bonecas amaldiçoadas, coisas que dá para queimar, né? O pão da ceia, por exemplo, né? Porque o pão da ceia, depois que acaba a ceia, tem que separar, ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, e depois tem que subir no monte, queimar, enterrar, todo esse tipo de coisas que a gente acaba aprendendo em algumas denominações cristãs. Danças durante o culto, né? Coreografias durante o culto, né? Tudo coisas que, quando a gente vai ver no culto público, não tem nenhum fundamento bíblico. Outra coisa interessante é os hinos da harpa também. Existem pessoas que, se não tiverem hino da harpa, nem é culto, né? E eu amo hinos da harpa. Nós na sexta-feira estávamos lá na cela, né, Fernando? E a gente começou ali a cantar ainda. Eu gosto dos hinos da harpa, mas tem pessoas que idolatram a harpa cristã, talvez porque a harpa cristã às vezes estava dentro da Bíblia. Se calhar pensam que aquilo é cânon bíblico também. Pensam que a harpa também é inspirada como o resto da Bíblia. Não sei se é por isso. Mas existem pessoas que idolatram a harpa cristã também. E eu não estou dizendo que... Não estou contra os hinos da harpa. Eu até acho que a gente devia pelo menos uma vez pelo menos um hino da harpa por culto. Mas existem pessoas que assim, se o culto não começa com 3 hinos da harpa, não é culto. Está incompleto, né? São coisas que... hábitos e práticas que a gente vai absorvendo ao longo da nossa caminhada cristã. Isso acontece também com algumas frases que nós dizemos. Por exemplo, a Bíblia diz que não cai a folha de uma árvore se Deus não permitir. Mas e se eu lhe disser que a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz algo parecido, mas ela não diz isso. O princípio não está errado, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem não vem por amor, vem pela dor. Mas a Bíblia também não diz isso, não é? E nós adotamos essas frases, quase nós canonizamos essas frases. Não se toca no ungido do Senhor. Ou seja, o pastor não pode ser questionado. O pastor não pode ser confrontado. O líder não pode ser colocado à prova. Não toca no ungido do Senhor, cuidado, né? Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você não pode estar assim. Se você sai da igreja, você fica descoberto espiritualmente. Alguém já ouviu isso aqui? Muita gente já ouviu isso aqui, não é? Ou seja, a cobertura espiritual do Espírito Santo não é suficiente. A gente precisa de algo mais para além do Espírito Santo. Você deve declarar. Declare. A palavra tem poder. Na língua está a morte e a vida. Então você tem que declarar, chamar a existência, né? Mas depois a gente vê que isso não tem apoio na Escritura para nós. Tiago diz algo tão impactante para nós. Diz assim, olha, não digas que amanhã vais fazer alguma coisa. Não digas, olha, amanhã vou fazer isso, isso e aquilo. Não digas isso. Diz assim, se Deus quiser, eu vou fazer. Aí nós queremos declarar. Eu declaro, eu determino a minha vitória, eu determino. Não toma posição para ver se você vai ser vitorioso. Deus atrasa, mas não falha.
não é? Deus nunca atrasa, nós é que estamos ansiosos. Eu vou orar no monte para buscar poder. Eu não tenho nada contra a oração no monte. E nós até, houve um tempo que até orávamos no monte e era um tempo muito bom. Tempo muito bom, não tem nada, não estou contra. Mas é essa idolatria, algumas coisas que vira ritual. Eu vou orar no monte para buscar poder. Mas Cristo falou para eu orar no quarto. Como é que fica então? No quarto não tem poder, no monte tem. No monte tem e no quarto também. Onde o joelho se dobra tem poder. Entendeu? Então nós vemos que existem vários ensinos que são acrescentados à nossa fé e que alguns desses ensinos nada têm a ver com a Escritura Sagrada. E quando se trata de batalha espiritual, o mesmo acontece. Nós falámos um pouquinho sobre isso a semana passada. Orações específicas de quebra de maldição, rituais que têm que ser cumpridos, culto específico para libertação, campanhas de libertação, né? Na semana passada falámos sobre aqueles 2 livros que foram muito famosos, um na década de 90 e outro na década de 70, né? O Ele Veio para Libertar os Cativos e o Porcos na Sala, né? Livros que viraram autênticos manuais de libertação, seguidos pelas igrejas. E um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida é dar a oportunidade de aprender algo novo. Que na realidade nem é algo novo, mas é algo diferente daquilo que eu aprendi lá atrás. Com tantas coisas que nós vamos guardando durante a nossa aprendizagem, por vezes o maior desafio para nós é tirar a venda da religião, tirar a venda da denominação que nós fazemos parte e olhar para a Bíblia com os olhos limpos dessa influência denominacional, com os olhos limpos daquilo que nós aprendemos lá atrás. Porque sempre que nós vamos falar sobre um assunto, nós já partimos daquilo que nós já ouvimos de alguém. Nós já partimos de um pressuposto que nós já aprendemos. E muitas vezes nós não aprendemos porque nós lemos a Bíblia e a Bíblia nos ensinou. Muitas vezes nós aprendemos porque alguém nos falou. E não porque nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia falou conosco. E uma das questões que mais surge dúvida quando se fala de batalha espiritual é a questão da maldição hereditária. E eu até entendo porquê. Porque foi um tema muito explorado nos últimos anos por parte das igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu sei que a grande maioria dos irmãos tem passagem por igrejas pentecostais e neopentecostais. Igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular, Maranata, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, Apostólica Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra e outras. E até a Igreja Assembleia de Deus, que tem caminhado por caminhos semelhantes à das igrejas neopentecostais, infelizmente. E claro que eu não quero atacar aqui, não é o propósito, nenhuma denominação religiosa. É claro que o meu objetivo não é anular todo o trabalho que essas denominações fazem, por exemplo, na parte social. A gente critica às vezes a Igreja Universal do Reino de Deus, mas tem um trabalho social que é um exemplo para as outras igrejas e outras, né? Em presídios, em favelas, né? Na boca de fumo, no lugar onde ninguém vai, está lá. Então eu não quero pôr em causa, né, todo o trabalho que essas igrejas desenvolvem. Eu quero manter o tema específico, que é a maldição hereditária, que nesse tipo de igrejas é bastante evidenciado. Campanhas de quebra de maldição que incluem votos financeiros, regressões espirituais, subidas ao monte, orações específicas, sessões de descarrego, um monte de práticas que são muito evidenciadas nesse tipo de igrejas. Mas eu gostava de fazer uma pergunta aos irmãos que conhecem a Bíblia. Onde é que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, algum apóstolo tratar maldição hereditária?
Vou traduzir num português bem claro. Qual é a carta ou livro do Novo Testamento em que os apóstolos mandam quebrar maldições, fazer regressão, voto, campanha no monte ou descarrego? Em nenhum versículo bíblico. Nenhum. Não existe um texto para a igreja que aponte ou defenda essa ideia. E se o ensino é apostólico, então ele tem que aparecer nas Escrituras, principalmente na doutrina apostólica, que é a doutrina para a igreja. E se não aparece, por mais poderoso que pareça, é invenção humana. E invenção espiritualizada costuma virar superstição. Em vez de falar de maldições hereditárias, os apóstolos falaram coisas como, por exemplo, Cristo levou sobre ele toda a maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13. Em vez de falar de maldição hereditária, eles falaram, por exemplo, que o domínio do diabo foi quebrado pela conversão e não por campanhas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E ele diz, olha, quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. O maligno não lhe toca. Não é. Toca só um pouquinho. Toca até fazer campanha. Toca até pagar o voto. O texto é claro. O maligno não lhe toca. A cura de padrões familiares não vem por rituais, mas por transformação da mente. O que é que Paulo fala? Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da mente. O que se repete na família não é maldição genética e espiritual, é pecado aprendido, cultura herdada e vida não transformada pelo Evangelho. Perceba que os apóstolos tratavam pecado, discipulado, arrependimento, santidade, fé, obediência e nunca maldição hereditária. E quem ensina o povo a temer maldição, ensina o povo a desconfiar da cruz de Cristo. Como se Cristo tivesse começado uma obra que agora o pastor tem que terminar. Já pensaram nisso? Faz sentido isso? Vocês acham que a cruz de Cristo precisa de algum aditivo espiritual? Uma regressão, uma cessão, um voto, uma quebra invisível? Não. Fé, obediente e vida transformada. A boa pergunta que nós vamos fazer agora, porque isso falar aqui é tudo muito bonito, vamos ver o que é que a Bíblia ensina. Porque se na página do Novo Testamento nós não temos uma palavra sobre isso, no Antigo Testamento temos alguns textos que às vezes pode parecer. E eu queria falar sobre esses textos. A pergunta é, se não existe maldição hereditária para quem está em Cristo, como harmonizar isso com Êxodo capítulo 20, verso 5? Vamos ver o que é que diz o texto. Êxodo capítulo 20. Continua em Ezequiel, se estás, eu peço para ele colocar lá em cima. Êxodo 20, verso 5. A parte B do versículo diz assim, olha. Eu visito... Já está lá? Isso. É isso mesmo aqui. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. À primeira vista a gente olha para aqui e parece realmente que existe aqui uma maldição espiritual automática, passando de geração em geração. Mas só que se lermos com calma, o próprio texto explica quem recebe essa visita da iniquidade. Daqueles que me odeiam. É sobre filhos que continuam os mesmos pecados dos pais, odiando a Deus como os seus pais odiavam. A visitação é uma consequência de quem continua o mesmo caminho de rebeldia. Ok, eu ainda tenho dúvidas. Irmãos, quando você estuda a Bíblia, vou dar uma dica para nós que estudamos a Bíblia. E aparece um texto que lhe traz algumas dúvidas. Sabe como resolver esse problema? Procurando outro texto que fale sobre o mesmo assunto, mas que possa ser mais claro e que traga luz sobre o texto mais difícil. Assim que se aprende a estudar a Bíblia. Quando eu tenho dúvidas num texto, eu procuro um texto
que fale sobre o mesmo assunto, mas que traga uma luz que seja mais fácil de entender. E você talvez pode pensar assim, olha, eu não fiquei convencido com essa explicação de Êxodo 20, verso 5. Então vamos buscar um texto para explicar melhor esse texto. Um texto onde o próprio Deus, presta atenção a isso, onde o próprio Deus combate a doutrina da maldição hereditária. Pastor, tem esse texto na Bíblia? Tem. Claramente. Tem que ter que virar o texto ao contrário e acrescentar nada. Ezequiel capítulo 18 que nós lemos. Ezequiel, para quem não sabe, é um profeta dos tempos do exílio babilônico. Ezequiel profetizava para o povo na Babilônia, enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém para aqueles que ficaram, e enquanto Daniel profetizava dentro do palácio. E Ezequiel pregava para um povo comum, o povo que estava ali nas muralhas da cidade, à beira do rio, e Deus repreende esse povo em Ezequiel capítulo 18. O texto que nós lemos no verso 1, olha o que é que o Senhor diz. Vem a minha palavra do Senhor dizendo que tendes vós que acerca da terra de Israel preferis esse provérbio, dizendo, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram estragados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que jamais vocês vão pensar isso. Jamais vocês vão dizer esse provérbio em Israel. Reparem que o próprio Deus está combatendo a ideia da maldição hereditária. Deus está brigando com uma crença popular. O texto está falando assim, olha, vocês têm essa crença, vocês têm esse provérbio, né, que quer dizer, os pais comem as uvas, mas os filhos que estragam os dentes, e Deus responde, olha, nunca mais digam isso. Por outras palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, parem de culpar os pecados, né, os vossos pecados, colocá-los na conta dos vossos pais. Para de usar o pecado dos vossos pais para esconder o vosso próprio pecado. Porque o povo acreditava que o sofrimento de uma geração era causado automaticamente pelos pecados da geração anterior. E isso é exatamente a crença popular da maldição hereditária. E Deus diz, olha, para de falar isso aí. Tão certo como diz o Senhor, abula essa ideia aí da tua cabeça. O que é que estava acontecendo? Israel estava sofrendo juízo por causa da sua própria idolatria e queria colocar a culpa nos seus pais. Não, nós estamos sofrendo porque os nossos antepassados pecaram muito. Era a desculpa espiritual perfeita. Não somos responsáveis, somos vítimas da nossa herança. Somos vítimas daquilo que herdamos dos nossos pais. E Deus fala com o povo, olha, acaba com essa crendice popular. Agora repara bem o que é que Deus diz. Deus não só proíbe o povo de falar isso, como Ele explica como é que funciona essa questão, né? Quem paga por pecado de quem, por maldição de quem? E Ele continua no verso 4 de Ezequiel capítulo 18, coloca aí, por favor. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus está deixando bem claro que cada um será responsabilizado pelos seus pecados, pelas suas ações. Irmão, não tem desculpa. Vira crente. Toma uma posição em Cristo, obedeça à palavra de Deus. Vamos deixar de desculpas para a nossa falta de compromisso com Deus. Aquele povo era idólatra e continuava sendo idólatra. Vocês acham que o cativeiro babilônico resolveu alguma coisa a larga escala para Israel? Depois dos 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, vocês sabem qual é a porcentagem do povo judeu que volta para Jerusalém? Menos de 10% do povo. Porque o povo amava a idolatria. O problema não era os pais, o problema era eles mesmo, que quando eles tiveram a oportunidade para voltar para a sua terra, para voltar para o seu Deus, para voltar para o templo, para voltar para as práticas de adoração ao seu Deus, eles decidiram, não, eu prefiro os deuses da Babilônia. Menos de 10% voltaram para casa. Mas eles estavam a colocar, não, nós estamos a sofrer porque os nossos pais pecaram. Por conta do pecado deles, nós estamos agora a passar por todas essas coisas, né? E Deus repreende o povo. Vocês sofrem
por vossos próprios pecados. Não venham colocar a culpa nos outros. E olha como Deus deixa isso claro, como cristal. Deus agora, no seguimento do texto, ele vai apresentar 3 gerações. Em Ezequiel capítulo 18. Isso é intencional de Deus. Ele faz tipo uma parábola familiar, mostrando pai, filho e neto, para derrubar de uma vez por todas essa ideia de maldição hereditária automática. E ele começa falando num homem, o pai. Ezequiel capítulo 18, verso 5. E ele diz assim, olha: sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, fazendo juízo e justiça, e ele vai descrever o que é que são esses atos de justiça, a partir do 6, não comendo carne sacrificada dos altos, nem levantando os olhos para os ídolos na casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes, dando o seu dinheiro pedindo juros, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente. Claro que estamos a falar aqui no homem que está debaixo da lei, né? Tem aqui coisas que diz respeito à lei de Moisés. E Deus está a dizer, olha, se o homem for justo, e andar nesses caminhos, que era o caminho dos estatutos de Deus, né? Verso 9 diz, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Só que ele depois fala que esse homem teve um filho. Esse homem justo, que praticou tudo aquilo que a palavra do Senhor ensina, teve um filho. Verso 10. Mas se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão qualquer dessas coisas, não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer, sacrificar, aí ele vai repetir todos os pecados que o pai desse homem não fez, mas este agora vai fazer. Este agora é ladrão. O pai dele era bom, o pai dele era justo, mas este aqui não andou no caminho do pai. Esse aqui se desviou, fez tudo o que era errado. E no verso 3 diz assim, olha, esse filho ladrão, porventura vai viver? Não viverá. De todas essas abominações ele será morto e o seu sangue será sobre ele. Então nós temos um pai justo e temos um filho ímpio, que andou em tudo que era contrário à palavra do Senhor. Só que esse filho ímpio tem um outro filho. Verso 14. Eis que ele, o filho ímpio, gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez e vendo-os não cometer as coisas semelhantes. Olha a chave aqui. Decisão, posicionamento, escolha, alinhamento com Deus. Ele viu o caminho do seu pai e pensou, eu não quero isso para a minha vida. Vou dar um exemplo hipotético. Ai, pastor, na minha família são todos divorciados. Eu acho que há aqui uma maldição na minha família. Pois é, mas todos se casaram em julgo desigual. Não se guardaram para o casamento. Não colocaram Jesus como o centro do seu casamento. Não buscaram direção de Deus. Foram atrás do seu coração, que é enganoso. E depois a culpa é da maldição. Quer continuar assim? É só seguir o exemplo e vai ver onde é que vai parar. Mas se você tomar um posicionamento em Cristo, isso acaba na hora. Quer outro exemplo? Pastor, o avô dele tinha problemas com álcool, o pai tinha problemas com álcool e agora o filho continua tendo problemas com álcool. Sabe porquê que tem? Porque ele não fez como esse filho que nós lemos aqui por último, que ele olhou para os pecados do seu pai e disse assim, eu não quero cometer coisas semelhantes. Ele continua no vício do álcool porque vendo o seu pai sendo destruído pelo vício, não decidiu mudar o padrão familiar. Não se trata de maldição, é uma continuidade de comportamento, uma falta de posicionamento, uma falta de vergonha na cara para admitir o seu pecado e se converter. Irmãos, nós temos aqui ex-alcoólicos.
Nós temos aqui ex-drogados, nós temos aqui fumadores, ex-fumadores, que se posicionaram em Cristo pela força do Espírito Santo e mudaram as suas vidas. Vamos voltar ao texto. Então nós temos um homem justo, um filho ímpio, e depois temos o neto, né, que decide não continuar nos mesmos erros do seu pai. Olha o que é que esse neto foi uma bênção. Diz lá dele a partir do verso 14: eis que ele, o filho ímpio, gerou um filho. Esse filho olhou para o seu pai e disse: eu não quero isso para a minha vida. Não comeu carne sacrificada nos altos, não levantou os olhos para os ídolos da casa de Israel, não se contaminou com a mulher do próximo, não oprimiu ninguém. E vai até ao verso 17, falando daquelas práticas que ele não fez, que eram práticas de pecado. O tal, esse último que era justo, não morrerá pela iniquidade do seu pai, mas certamente viverá. Então nós temos um homem justo, um filho ímpio e um neto que decide não continuar nos mesmos erros do seu pai. E o verso 18 diz assim: quanto ao seu pai, o ímpio, que praticou extrusão, que roubou bens do próximo, que fez o que não era bom por meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Esse ímpio aqui, ele não pode se queixar de ninguém, porque ele vai morrer por causa da sua iniquidade. Ai, mas o ambiente familiar não era bom. Ai, mas foi criado lá na favela, no meio do tráfico. Ai, mas o pai não foi um bom pai. Nada disso servirá de desculpa. Não existe transferência de culpa diante de Deus. O que existe é falta de posicionamento em Cristo Jesus. Mas Deus não fica por aí, porque Deus quer que nós ficamos bem esclarecidos. Deus não é Deus de confusão. Verso 19: mas me dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Deus faz aqui uma pergunta hipotética, né? Talvez alguém ouvindo falando do profeta Ezequiel possa ter perguntado: olha, se o pai dele foi tão ruim, por que é que ele não paga pelas falhas do seu pai? Talvez alguém podia fazer essa indagação, e ele diz assim: olha, verso 19: mas dizeis, por que é que ele não leva o filho à iniquidade do pai? E ele responde no verso 19: porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou-lhe meus estatutos, e os praticou, e por isso certamente não morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E o filho não livrará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Irmãos, eu não sei se dá para ser mais claro do que isso. Eu não sei se dá para ser mais claro do que isso. Nós temos que parar com essa crença diabólica que faz as pessoas transferirem as suas culpas no lugar de se posicionarem diante de Deus. E por que é uma crença diabólica? Porque ela diminui a obra de Cristo na cruz do Calvário. E Cristo deixou bem claro. Ele diz lá em Mateus 16:24, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cristo está dizendo: olha, eu já fiz, já está disponível, o caminho está aberto, pega a tua cruz, vem pelo caminho que eu já abri. Nega-te a ti mesmo, nega o teu passado, nega os maus exemplos que marcaram a tua infância, nega os pecados que tens carregado ao longo dos anos. Lá atrás não tinhas um caminho a seguir, mas agora tens Jesus que te sustenta nas tuas fraquezas, que te fortalece contra as tentações da carne, que te perdoa dos teus maus caminhos. Mas Deus não termina o assunto em Ezequiel. Lembra da família? Pai justo, filho perverso, neto justo, que não imitou o padrão do seu pai. Mas Deus tem agora uma última palavra para aquele que era perverso, para aquele que era amaldiçoado. E Deus volta lá nele e diz assim no verso 21, mas ele já estava condenado à morte. Mas Deus diz, mas Deus tem sempre um mas maravilhoso para nós. Glória a Deus, porque Deus tem um mas para nós. Verso 21, mas, olha que maravilha, se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente ele viverá e não será morto. Aleluia!
quer quebrar uma suposta maldição, se arrependa dos seus pecados, se converta, guarde os estatutos de Deus, obedeça a palavra do Senhor, faça o que é reto e justo, deixe de andar por caminhos duvidosos, deixe de viver nas gambiarras da vida, deixe de tentar ganhar vantagem sobre o prejuízo do seu irmão. Deixe de viver desprezando a Deus, muda a sua maneira de viver e certamente viverá. Mas Deus não fica por aqui, verso 22. De todas as transgressões que cometeu, aquele ímpio lá do meio, de todo o pecado que ele cometeu, de todo o pecado, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Continuando o texto, Ezequiel capítulo 18, verso 23. Acaso tenho eu, falando de Deus, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor? Não! Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E Deus completa falando da importância da perseverança. Porque aquele neto que foi justo podia pensar assim: eu sou um cara justo, sou um cara bom, eu não pratiquei os pecados do meu pai. Mas olha o que é que Deus fala com ele. Verso 24. O justo, falando agora para o justo, ele falou para o ímpio: ímpio, se te arrependeres, vais viver. Se mudares a tua maneira de viver, vais ser abençoado. Mas ele agora vai para aquilo que era justo. Ele diz assim, olha, verso 24: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, por acaso ele vai viver? Deus aponta agora para aquele que era justo. E diz, olha, de todos os atos de justiça que ele tiver praticado lá atrás, nada disso vai ser lembrado. Na sua transgressão, quando transgrediu, no seu pecado que cometeu, ele vai morrer. Deus está falando assim, olha, não pensem que vocês vão ficar apoiados nas suas boas obras, no tanto que vocês já oraram, no tanto que vocês já deram esmola, no tanto que vocês já deram dízimo, no tanto que vocês já vieram à igreja. Não fiquem apoiados nisso aí. Se vocês imitarem os perversos e os ímpios, vocês serão tratados como os perversos e como os ímpios. Ai, Senhor, mas tudo aquilo de bom que eu já fiz não ficou em crédito. Deus não negocia a santidade. Deus não negocia a entrega. Deus não negocia compromisso. E nós temos que parar de fazer negócios com Deus. Verso 25. No entanto dizeis: Senhor, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora essa casa de Israel: não é o meu caminho direito, diz o Senhor. Os vossos caminhos é que não são direitos. Deus diz para eles: vocês acham que eu sou injusto? Vocês acham que o meu caminho é reto? Vocês é que são injustos. Os vossos caminhos é que são tortos. E tentam inventar métodos para se livrarem da culpa. E tentam criar atalhos para chegar até mim. E tentam comprar o favor de Deus com dízimos, campanhas e atos religiosos. Querem continuar vivendo no pecado. Não se examinam a si mesmo. Não têm uma mente transformada. Não ouvem o Espírito Santo. Vocês que são tortos. É isso que o Senhor está falando. A minha justiça é inegociável. Verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo pecado, vai morrer por causa desse pecado. E a iniquidade que cometeu vai morrer. Mas, verso 27, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Verso 28. Pois se considera. O que é isso? Olhou para si mesmo. Olhou para a sua vida. Olhou por seu caminho e mudou. E mudou, e se converteu. E tomou um outro caminho. Verso 28, pois se considera, olha para si mesmo e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Verso 29, no entanto a casa de Israel continua questionando Deus. O caminho do Senhor não é direito. Não são os teus caminhos direitos, ó casa de Israel. Não, os vossos caminhos são tortuosos. Repetição da pergunta: sou eu por acaso injusto? Verso 30.
Portanto, eu vos julgarei, cada um segundo o seu caminho. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e deixai-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, não vos será por tropeço. O que está sendo tropeço na vida de muitos são essas doutrinas humanas, pecados que nunca foram confessados, o vitimismo espiritual. Eu não consigo, eu não dou conta de deixar, eu fui criado assim, eu vou ser assim, o meu pastor já sabe que eu sou assim, está tudo certo. Deixe de viver como uma vítima e passe a viver como um verdadeiro salvo em Cristo Jesus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor que capacita. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentares a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que a minha vida tudo dá errado, então certamente existe uma maldição sobre a minha vida. Mas você não se converteu. A sua mente não foi renovada. Você gosta da igreja, você gosta dos louvores, você gosta da emoção. Mas você não sacrificou, não matou esse velho homem no batismo, você tomou só um banho. Irmãos, não tem outro jeito de falar sobre isso. Com flores. Não tem. Verso 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um novo espírito, um novo coração. Pois porque morrereis, ó casa de Israel, porque eu não tenho prazer na morte do Senhor, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. O próprio Deus foi o primeiro a combater essa ideia popular de que as maldições passavam de pais para filhos. Lembrem-se o princípio que nós falamos lá atrás? Textos mais claros trazem luz a textos mais difíceis. Se nós interpretarmos Êxodo capítulo 20, verso 5, como uma maldição hereditária automática, nós caímos em contradição com o próprio Deus em Êxodo capítulo 18. Pastor, então qual que é a harmonização bíblica correta? A harmonização bíblica é que Êxodo 20, verso 5 não está falando de maldição hereditária. Está falando de consequências de pecado repetido. Como ele termina o verso 5. Se o pai vive em idolatria, o filho aprende e imita também o padrão de pecado. E esse filho sofre as mesmas consequências. Por quê? Porque continua odiando a Deus como pai. Assim como o próprio texto diz, a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. Hereditariedade não é a maldição, é a continuação do pecado que passa de pai para filho. Não é maldição espiritual, é padrão de vida, cultura, exemplo e pecado aprendido. Pensa assim, se um pai é violento, o filho certamente pode e tem mais inclinação para ser uma pessoa violenta. Se o pai é idólatra, certamente o filho pode imitar a idolatria do seu pai. Mas se o pai for fiel a Deus, o filho também pode aprender fidelidade. Não é por isso que nós ensinamos as nossas crianças no caminho, para que eles nos vejam andar no caminho e lá na frente repliquem esse caminho nas suas vidas? Então, discipulado negativo também existe. Discipulado negativo também existe. Onde há arrependimento e fé, não há maldição. Onde há repetição de pecado, há consequência. Agora, há um detalhe gigantesco nesse texto de Êxodo capítulo 20 que muitos ignoram. O mesmo texto, coloca aí o verso 5, a segunda parte de Êxodo 20. Pois visito a iniquidade dos pais ou filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. Verso 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam
os meus mandamentos. Irmãos, pense comigo. Se considerarmos que o verso 5 fala de maldição hereditária, então temos que considerar que o verso 6 fala de salvação hereditária. Já pensou nisso? Mas não é isso que Deus está a querer falar no texto, meus irmãos. Perceba que existe uma desproporção. Você já viu que há uma grande desproporção? 4 gerações contra 1000 gerações. Desde que o mundo existe não passaram 100 gerações. Já pensou nisso? Mas Deus está falando aqui, está usando uma hipérbole, um exagero da realidade. Ele está colocando algo desproporcional. Percebemos que Deus não está focado em demonstrar a sua ira através de gerações. O foco de Deus não é esse no texto, e nós temos que ler a Bíblia como um todo. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não posso parar no verso 5 e criar uma doutrina nesse verso. Está vendo, irmãos? Deus vai castigar a tua descendência pelo pacto que o teu pai fez lá no centro de Macumba. O vício do teu pai é a causa que tu hoje estás viciado também. E Cristo não chega para resolver isso. Não é isso que Deus está ensinando aqui. Essa desproporção dos 4 gerações contra 1000 é intencional de Deus. O que Deus está dizendo aqui é que a minha misericórdia é infinitamente maior do que o juízo. É isso que Deus está dizendo. Tiago reforça essa ideia em Tiago capítulo 2, verso 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele não diz apenas que Deus tem misericórdia, mas que vence, supera e triunfa sobre o juízo. Deus se deleita mais em misericórdia do que em juízo. Miqueias capítulo 7, verso 18. Quem é Deus como tu, que perdoa a maldade? Não retém a sua ira para sempre, mas tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer em julgar o seu povo, Ele tem prazer em perdoar o seu povo. Por isso que Ele enviou o seu Filho ao mundo. E Ele diz assim: filhinhos, olha, eu digo essas coisas todas, vocês não pequem. Não pequem, mas se pecarem, se vocês pecarem, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Deus tem muito mais prazer na misericórdia do que no juízo. É isso que Deus está ensinando. 4 gerações contra 1000 é Deus dizendo: a minha misericórdia é infinitamente maior do que o meu juízo. 4 gerações contra 1000 é Deus dizendo: o amor dele é mais forte do que qualquer ciclo de pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida! Não é meia vida. Não é cambaleando. Não é se arrastando. Mas é vida plena, abundante. É um rio de água viva que sai da nossa vida. Não é, ai, coitadinha, não sei. Ai, irmão, está tudo bem. Ai. Você não é crente. Você não é crente. Nós temos momentos de fraqueza. Nós temos momentos, às vezes, de dor. Mas a nossa vida não é toda assim. São momentos. Até nós ouvirmos o Espírito Santo dizer: minha filha, meu filho, eu te amo. Eu te resgatei. Eu te salvei. Eu tenho um plano eterno para a tua vida. Mas há às vezes que a gente esquece disso. E está tudo bem, nós somos seres humanos. Está tudo bem. Mas eu não posso me esquecer disso sempre, senão eu estou desprezando o Espírito Santo que trabalha na minha vida. Jesus é o antídoto perfeito para qualquer tipo de pecado. Olha o texto de Colossenses capítulo 2, 13 a 15. Colossenses capítulo 2, 13 a 15. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, em rituais. Mas as pessoas querem voltar para o ritual.
Mas Cristo cancelou os rituais que nos eram prejudiciais, removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz do Calvário e despojando os principados e as potestades, a expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. 4 gerações contra 1000, é Deus dizendo: a graça tem muito mais alcance do que o fracasso humano. Por isso Paulo escreve em Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, não se deixe enganar por ensinos populares. Não se acomode ao seu pecado, arrumando desculpas para ele. Provérbios 28, 13, que nós lemos no culto passado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não deixe, meu irmão, de viver a vida abundante que Jesus tem para si. João 10, 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Irmãos, o ladrão aqui não está falando do diabo. Essa é mais uma que nós aprendemos, não é? Pois é. Aí o pastor tem que ficar perdendo tempo ensinando essas coisas básicas. O ladrão não está falando do diabo. Ainda que ele possa ter uma responsabilidade indireta. Mas o ladrão está falando do mercenário, dos falsos pastores, daqueles que enganam o povo, daqueles que te querem aprisionar num sistema de regras e métodos intermináveis que nunca resulta. Cai, levanta e nunca é transformado. Seminários de libertação, por exemplo, de uma senhora, com todo o respeito, Tânia Teresa, lá em Portugal, era 500 euros a participação. Tem outro muito famoso que trabalha nessa área, eu sei que alguns aqui já ouviram falar, Osvaldo Lobo, 500 euros de seminário, sem comida, sem hotel. Fora os livros que vão de 50 a 90 reais. Tem o pastor Cote, seminários também de 700 a 1000 reais. Mais as literaturas. Irmãos, eu não estou a dizer que eles são mercenários, não é isso que eu quero dizer. Só Deus para sondar o coração de cada um. Mas eu conheço um que liberta de graça. A palavra diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus falando, vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. A vida que Jesus derramou no altar da cruz é suficiente para a nossa libertação. Não seja enganado. Não seja enganado. Toma uma posição diante do Senhor Jesus. Cada um observa a sua vida. Cada um observa a si mesmo. E veja o que é que falta. Qual o pecado que eu estou guardando como um pecado de estimação e nem lembro dele? Eu não sei, porque eu não fumo, eu não bebo, eu não drogo, Pois é, masturba, vê pornografia, mente, fofoca, intriga, contenda. O fulano não pode olhar torto, que ele já começa a pensar: o cara está olhando torto para mim, está me amaldiçoando. A mente só pensa em coisas más, só pensa em coisas negativas, só vê o pior de tudo. Só vê o lado ruim das pessoas, não consegue olhar para o lado bom. E a palavra diz assim: olha, para o puro tudo é puro, mas para o impuro nada é puro. Então às vezes talvez você não saiba: mas eu não peco, eu não tenho esses vícios, eu vou para a igreja, mas você está fazendo só um ritual. Porque Cristo ainda não é o verdadeiro Senhor da sua vida.
Ele ainda não é o verdadeiro dono da sua vida. Mas quando Ele for dono, quando Ele for o dono da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus planos, dos seus propósitos, não quer dizer que você não possa pensar, ter coisas, planear algo. Não é isso que eu estou pregando. Mas colocar Jesus em primeiro lugar de todas as coisas. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.